o que chama a atenção a você numa corrente de direita hoje, você ver tantos jovens com quem você conversou? Você conversou com o Bernardo, Sibeli, com o Lucas, Gabriel, uma série de pessoas. E aí uma pergunta que te fiz no início é o seguinte: você não se converteu, você disse que não. Aí vai a pergunta: como é que você olha esses jovens numa corrente que eu, velho aqui, eu, já na idade idosa, diria no passado o seguinte: eu cheguei lá porque eu amadureci, eu estou velho, e aí eu cheguei à conclusão que esse troço dessa esquerda não funciona. Fica a pergunta para você: como é que você encarou esse assunto? Bom, Jackson, na verdade, assim, eu acho que para entender isso, né, a gente tem que olhar muito para o processo político mesmo. Então, quer dizer, eu acho que o fato... Aconteceram aí várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, primeiro que, ao mesmo tempo em que o PT chega ao poder e né, se prolonga no poder por muito tempo, a internet no Brasil, né, ou, enfim, esses fóruns e redes sociais começam também a se popularizar em paralelo. Então, são dois fenômenos que, né, eles vão caminhando juntos. E aí, o que acontece, né? A gente sabe que os jovens, assim, isso eu até falo com base, né, na literatura sobre o tema. Na verdade, eles acabam tendo uma predisposição muito grande a se mobilizar contra o poder estabelecido, né? Então, contra quem está no poder, e são muito mais propensos, inclusive, por exemplo, a, enfim, participar de manifestações de rua, né, a compor coletivos políticos, grupos, do que, de repente, necessariamente entrar em partidos já muito bem estabelecidos, né, já tradicionais. Isso é uma característica enfim, da cultura jovem, né, se a gente pode falar assim, isso não só no Brasil, mas em vários países. Então, eu acho que, né, se a gente for pensar que né, o PT acabou se prolongando no poder por tanto tempo, por tantos anos, tem gente hoje que é jovem e que, enfim, nem lembra, né, do que veio antes do PT, né, do que era, do que foi, por exemplo, porque não, né, nem existia, ou era muito criança, né, então, eu acho que esses processos que aconteceram em paralelo, né, eles são muito importantes também para entender por que pessoas jovens passaram a achar, né, teses e argumentos da direita, né, liberais e tal, interessantes. E, inclusive, até né, eu também entrevistei algumas lideranças do movimento monarquista do Brasil, e eles também disseram que o próprio movimento monarquista, né, que se a gente for pensar, acho que provavelmente, né, deve ser uma das expressões assim mais talvez conservadoras politicamente, né, hoje no Brasil, também começaram a ter adesões de pessoas mais jovens e, enfim. Então, eu acho que e obviamente que eu acho que também tem também, acho que como você até tocou, né, na questão do patrimonialismo, né, que é muito caro, inclusive, para a ciência política, né, um dos clássicos da ciência política brasileira né, a produção do Raimundo Fauro, né, a gente lê e tal, então, eu acho que também o próprio fato, né, enfim, do PT no poder ter, enfim, né, feito uma série de opções políticas, também desagradou pessoas, né, tanto à esquerda quanto à direita, quanto pessoas que não se identificavam com nenhum desses lados e que também foram se descobrindo no processo. Isso também eu vi muito, assim, eu ouvi muito das pessoas falar, olha, eu, na verdade, nem ligava tanto para a política, né, não era, né, não, mas eu, né, ou por conta de junho, principalmente por conta de junho de 2013, mas não só, também fui me interessando pelas manifestações pelo impeachment da Dilma, né, então, e aí a pessoa vai começando a ler, vai começando a se informar, vai começando a se interessar e se percebe, né, de direita. E eu acho que, assim, pessoalmente, eu acho que para a construção de uma sociedade democrática, eu acho que é um processo muito importante, que as pessoas possam se perceber politicamente, possam se educar politicamente, possam, né, entender
o próprio posicionamento. Eu acho que isso só vem para avançar, só vem para somar. E eu pelo menos não entendo que assim os posicionamentos políticos eles precisam ser, né, estanques, assim. Então, por exemplo, eu sou de esquerda e também sou muito contrária, né, ao patrimonialismo, né, isso que você falou, esse assalto, né, quase que do Estado por grupos e etc, né. Então, e eu acho que essa troca justamente também é muito importante, porque às vezes a gente está num momento, obviamente, né, muito polarizado, muito radicalizado, e as pessoas às vezes têm, inclusive, dificuldade de ver que, né, às vezes existem pontos em comum entre grupos antagônicos, né, e às vezes a gente justamente pode avançar nisso. Mas é isso.